Fala galera, beleza? Muitos querem começar na programação ou então criar sites ou portais ou sistemas, mas primeiramente você tem que saber qual que é a diferença entre um site e um sistema. Isso é a primeira coisa que você tem que saber para depois criar ou site ou sistema. Porque eu vejo muitas pessoas perguntando: Alex, eu quero criar um site com Java. Tá, beleza. Primeira coisa é site. O que vai ter no teu site? Vamos supor, né, primeiramente, vamos analisar o que é um site. O site vai ter cadastro? Vai tirar relatório? Vai carregar dados de um banco? Beleza, então aí já não é site, é um sistema, isso daí. Esses dados que serão carregados vão ser cadastrados pelo usuário dentro do sistema? Opa! Então já é um sistema, não é um site. Se existe cadastro, processamento de dados, carregamento, e no caso pode ser um relatório, ou então pode ser uma iteração com dados de forma dinâmica, já não é site, tá? É sim um sistema. Por quê? Você vai integrar, ligar toda a parte do front-end com a parte do back-end. Então você já vai ter que saber por trás, fazer toda a parte por trás do Java, do PHP ou do Python e à frente também com HTML, CSS e JavaScript, né? Então você tem que saber, é site ou é sistema. Se é site estático mesmo, você não precisa saber Java, Python, PHP, tá? Se o site é estático, os dados são colocados ali dentro do site só para serem mostrados de uma forma estática, não há iteração, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, vou colocar aqui na tela, vamos pegar aqui, por exemplo, o meu portal, né, onde eu apresento o meu projeto, o meu curso, no caso de formação em Java, tá? Então aqui ele é um site o quê? Estático. Tudo que você vê aqui, nada está sendo carregado de um banco de dados. Não tem nada aqui que é carregado de um banco de dados. Ele não tem ligação aqui com nenhuma linguagem de back-end. Ele não tem ligação com Python, com PHP, com Java, tá? Não tem nenhuma linha de Java aqui, tá? Isso daqui é só HTML, CSS e JavaScript puro, tá? Então, se a gente pegar aqui o código-fonte, por exemplo, HTML, o que é? As estruturas, o esqueleto, né? A estrutura da nossa página. JavaScript para o quê? Para fazer algumas iterações com a página, né? Por exemplo, essa parte aqui tem uma parte aqui onde tem um layoutzinho, né? Layoutzinho aqui usa um pouquinho de JavaScript, no caso, para fazer isso aqui. Um Bootstrap também, tá? CSS, JavaScript e HTML. E o CSS, o que é? É para deixar bonito, né? O CSS ele só deixa aqui bonito aqui a nossa tela. Tanto que as pessoas querem fazer, quero fazer um site bonito. Então você vai ter que estudar o quê? CSS, HTML e também a parte de web design para você criar um portal, um site bonito, tá? Mas aí as pessoas me perguntam: Alex, mas e esse vídeo aqui não está no seu banco de dados? Não, não está no meu banco de dados, tá? Esse vídeo aqui eu posso colocar ele no YouTube e apenas com o link colocar aqui no site, tá? No caso aqui ele está no Vimeo. Então vou colocar o botão direito aqui, exibir o código fonte, por exemplo, pegar aqui, ó, Vimeo, tá? Então é o que? É só um iframe, um HTML e o source aqui é o local de onde está o vídeo, tá? Que é aqui lá dentro do Vimeo. Tá pronto. Só com isso daqui eu já tenho esse efeito de vídeo aqui no meu site, certo? E é claro, só aplicado aqui um pouquinho de CSS para deixar ele aqui no formato bonito aqui na tela. As imagens também não são nada carregado, tá? De um banco de dados. Tá tudo estático dentro do servidor. Ó. Então isso é um site, ó, tudo estático. Ó. Os links das imagens, viu? É tudo estático. Isso é um site. Então para você fazer um site desse daqui, você só precisa o quê? HTML, CSS e JavaScript. Nada mais. Nada mais, nada mais.
Agora, por exemplo, quando a gente clica aqui, ó, na grade de aulas, vou clicar aqui em grade de aulas, vocês vão ver que vão carregar os módulos aqui. Esses módulos estão sendo aqui carregados de forma dinâmica aqui dentro. Tá? Então, cada módulo tem aqui a quantidade de aulas. Tá? Como que eu faço isso daqui? Isso daqui é o quê? Também é um site, só que eu carrego uns dados dinâmico aqui de uma base de dados que eu tenho. Como que eu fiz isso? Ó, botão direito, exibir o código de fonte aqui. Vamos lá pegar a parte onde eu estou fazendo isso. Vamos achar aqui. Tá? Então, aqui no caso, ó, eu uso o quê? Um jQuery, um Ajax. Então, eu faço uma requisição GET e eu busco lá no meu servidor onde está o banco de dados. Aqui sim, a partir desse momento aqui, ó, tá? Quando eu dou esse comando aqui para o Ajax, eu faço uma requisição. Aí lá no meu banco de dados, lá no meu outro projeto onde eu tenho, aí ele vai bater em um endpoint do Java, certo? Eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês. Eu vou até abrir aqui o projeto porque eu acho interessante mostrar para vocês como que é o funcionamento, tá? Então eu vou pegar aqui esse meu endpoint aqui, abrir aqui o projeto. Rapidinho aqui. Então, para fazer, por exemplo, também esse carregamento aqui dinâmico de módulos e aulas, no caso aqui, ó, você só precisa o quê? Saber um pouquinho de JavaScript. No caso, você tem que fazer um Ajax, né? Quando você tem que sair de dentro do site e ir para um servidor, bater lá em um endpoint de uma linguagem de programação. Essa linguagem vai consultar no banco, vai fazer alguma coisa, vai retornar. Aí você usa a metodologia, no caso padrão de Ajax, né? E no caso o método GET. Eu vou ter o que? A URL, onde eu vou trazer os dados. Eu vou buscar aqui no meu projeto, ó, vamos lá, search file, vamos pegar lá. Aqui, é aqui que ele bate. Tá? Então aqui no caso eu tenho um endpoint em Spring mesmo, né? Então eu faço um get, pego aqui o código do curso, carrego os dados do curso, e daí através de um DTO, né, que é uma classe onde eu vou passar só o nome do módulo e o nome das aulas, eu faço aqui o forzinho, preencho os dados e retorno, tá? Quando ele me retorna todo esse JSON, que ele vai buscar no banco de dados, né, com Spring Data, quando ele me retorna todo esse JSON, tá? Daí ele me retorna aqui para a tela dentro do response. E daí aqui com o response, eu faço o quê? Uma iteração, um for HTML com o JavaScript, varrendo aqui esse for, esse array que veio, né? Porque ele vem aqui em forma de um array. Então, daí eu só tenho que varrer e pegar os atributos. Os nomes do módulo e os nomes da aula. Então, aqui é um site, sim. É um site ainda. Porém, você consegue fazer um carregamento de dados aqui sem saber nenhuma linguagem de programação ainda, como Python, PHP ou Java, tá? Você precisa saber o quê? Um pouquinho de JavaScript, tá? Que também é uma linguagem de programação, mas no caso você o quê? Só para você interagir aqui na tela, tá? Que é o que eu faço aqui, só para trabalhar um pouquinho com os dados, para interagir na tela. Agora vamos lá. Então já sabemos que é um site, tá? Um site estático aqui. Agora, quando você tem um sistema, você vai ter um sistema. Por exemplo, o meu sistema aqui de EAD. O que é um sistema? Isso é um sistema, tá? Onde você tem todas as entradas de dados, onde você administra, tá? Por exemplo, onde eu administro aqui toda a parte de certificado dos alunos, onde eu configuro os certificados, faço o upload de arquivo, configuro as horas, tá? Onde você dá a entrada de dados, onde você cadastra, onde você processa, onde você administra. Isso é um sistema, tá? O aluno, por exemplo, onde eu carrego todos os dados do aluno, libero as permissões, altero senha, faço controle de acesso, gero parcela de boleto, controlo os certificados, tá? Isso é um sistema, certo? Olha como que é a diferença de um sistema, tá? Onde eu administro, por exemplo, meus cursos, onde eu cadastro os cursos, dentro dos cursos, por exemplo, onde eu faço a configuração do que vai ser mostrado para o aluno, né?
dentro de cada curso tem módulos, tá? Dentro de cada módulo, por exemplo, eu tenho o quê? As suas videoaulas, então aonde eu cadastro tudo, aonde eu configuro tudo. Dentro das videoaulas também, por exemplo, eu tenho o que daí? Eu tenho conteúdos extras, tá? Então, assim, um sistema é onde eu administro, onde eu tenho relatório, onde eu faço processamento de dados, tá? É muito diferente de um site. Olha como que é a cara de um sistema. Ele tem campos para entrada de dados, ele faz processo, ele cadastra, ele processa informação, tá? Já um site, vamos pegar um exemplo de site aqui, por exemplo, meu portal aqui do JDev Treinamento, tá? Isso aqui que é um site, ele só carrega os dados aqui de forma estática, no caso. Um WordPress também, ele também carrega de forma dinâmica, mas no caso, se não tem entrada de dados, se o usuário não consegue fazer nada, ele é um site estático, tá? No meu caso aqui, a minha plataforma já é um sistema, tá? Então aqui ele tem o que no front-end? Ele tem JavaScript, ele tem CSS, tem HTML, e por trás ele tem o que? Muito Java, muito banco de dados, muito Spring, muito Hibernate, muito JPA, muito processamento de dados, muita mão no código mesmo. Aí sim você precisa saber o Java, tá? Então, vamos resumir. Um site, para fazer isso daqui, ó, você não precisa saber Java, não precisa saber PHP, não precisa saber Python, tá? Nada. Só precisa HTML, CSS, JavaScript. Para deixar bonito, tem que também ter atributos, também conhecimento de JavaScript. Ah, mas agora eu quero fazer um site mais customizado. Também, ó, aqui tem outro site meu. É só HTML, CSS e JavaScript. HTML, CSS e JavaScript. Isso daqui, tá? Já um sistemão. Olha como que é diferente um sistema, tá? É muito diferente aqui dentro. Tá? Você tem o que? Entradas, ligação de dados, você carrega ele com as informações, onde você administra todo o banco de dados, onde você faz a coisa acontecer. E é o que? Geralmente o sistema é o que? Ele é uma coisa privada. Um site, normalmente, a gente mostra para qualquer um aqui, para todo mundo. Tá? É aberto para todo mundo. Então a gente tem que saber, entender bem o que é um site ou um sistema. Como você vai diferenciar um site? Um site não faz cadastro, não faz edição de dados, tá? Ele não faz nada, esse é um site estático, tá? Já um site um pouquinho dinâmico, você tem também o que? Um site dinâmico, que é no caso, por exemplo, você tem aqui, se você entrar aqui no meu formação Java Web, tá? Esse daqui é um site totalmente estático, é tudo colocado dentro do HTML dele. Tudo colocado aqui dentro. Um site dinâmico que é a grade de aulas. Aí sim, aqui já é dinâmico. Por quê? Ele carrega os módulos de aulas do banco de dados. Aqui nesse ponto, você não precisa obrigatoriamente também saber uma linguagem back-end. Porque para fazer essa parte aqui, você só precisa o quê? De um JavaScript para bater lá no meu endpoint e carregar os dados. No caso, alguém pode te passar essa URL, ou se você for ter que fazer, aí sim você já vai ter que dominar o Java do back-end também. Então você já tem o quê? Algo dinâmico que conecta com o banco de dados. Quando se fala em sistema, que nem o meu sistema aqui de EAD, por exemplo, ó, tudo que eu vou cadastrando, tudo que eu vou manipulando aqui por esse sistema, tá? Ele influencia bem aqui, ó, na minha EAD, por exemplo. Eu vou aqui entrar na minha EAD, entrar aqui em curso, tá? Entrar aqui, deixa eu só fazer aqui a autenticação, curso, projeto, tá? Tudo que eu vou alimentando de dados, tudo que eu vou alterando, editando pelo meu sistema, ele influencia aqui na minha EAD. A minha EAD aqui também é um sistemão, só que a parte da EAD, daí ele é o que? Ele é dinâmico, né? Eu faço os cadastros e as edições de dados todas lá no
no meu sistema anterior, e a EAD, né, nada mais é um site dinâmico aqui, onde ele só vai manipulando aqui os dados. Ele também já deixa, né, por exemplo, você processar algumas coisas, né, como manipular aqui, ele vai gravando também as aulas, o progresso do aluno, onde você pode cadastrar anotações, né? Ele é dinâmico, só que ele já é quase um sistemão, na verdade, também. Dá para considerar a parte da EAD um sistema também, porque você pode fazer cadastros de perguntas do suporte, você pode fazer cadastro de anotações, você pode manipular os dados aqui também. Então você já pode considerar a EAD também um sistema, porque ele já manipula, ele dá entrada e saída de dados também, né? Diferente de um portal, né? No caso, que é um site estático, que não faz nada. Então, para você, por exemplo, fazer um sistema igual aqui da minha EAD, você tem que dominar sim e muito bem o Java, o Spring, o JPA, banco de dados, e também dominar muito bem o que é a parte de front-end, HTML, CSS e JavaScript. Já para fazer o que? Só um site é o que? Só HTML, CSS e JavaScript, porque você não vai interagir com o banco de dados, você não vai ligar com uma linguagem de programação por trás, tá? Então, existem essas diferenças. Um site estático não precisa de Java, Python ou PHP por trás, tá? Já um site dinâmico, né? Aí você já depende como que vai interagir esses dados dinâmicos. Se você vai apenas carregar para a tela, certo? Então daí você, igual eu fiz aqui na minha grade de aulas, você pode o quê? Carregar com JavaScript. Mas aí você já vai ter que pelo menos saber a URL do servidor que você vai ter que consultar. Agora, se você tem que saber tudo, fazer toda a parte de back-end, carregar os dados, processar, cadastrar, editar, gerar relatório, etc., aí já virou um sistema. Aí sim você vai ter que saber, por exemplo, trabalhar muito bem com o Java no back-end, com banco de dados, com SQL, e também trabalhar muito bem a parte de front-end, HTML, CSS e JavaScript, tá? Então, primeiro você tem que diferenciar o que você vai fazer. É site estático, site dinâmico ou um sistemão mesmo, né? Pode ver que a cara, por exemplo, é muito diferente a cara de um site, por exemplo, de apresentação, e a cara, né, de um sistemão, né? Um sistemão aqui onde a gente faz um processamento de dados danado, é muito diferente. Então, primeiro tem que entenda bem a diferença entre site e sistema para você pegar a sua linha de estudo, tá? E se você estiver aqui no YouTube, tem aqui embaixo do meu link aqui no YouTube, tá? Então aqui embaixo, aqui no link, embaixo do vídeo aqui no YouTube, se você estiver no YouTube, tá? Tem os cursos onde eu coloquei a descrição certinha. Se você quer aprender a criar sites e sistemas com PHP, JavaScript, HTML, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você quiser criar sistemas com Java também, tem o meu treinamento. O link também está aqui embaixo no YouTube para você conhecer, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido essa diferença para você saber qual que é a linha de estudo que você tem que pegar para aprender.